Sou Rodrigo Gebrim, atual diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do Ministério das Comunicações. Gebrim, muito obrigada pela sua participação aqui na Abratel. O Ministério das Comunicações tem atendido diversos pleitos das rádios brasileiras. Eu queria que você falasse um pouco dessas últimas conquistas, como as flexibilizações e as dispensas da transmissão da Voz do Brasil. Claro. O Código Brasileiro de Telecomunicações já previa, uma possibilidade de flexibilização em alguns horários para a questão da retransmissão da Voz do Brasil. Esse próprio código também previa que o Ministério das Comunicações iria regulamentar os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa, devido ao interesse público e tudo mais. Então, no ano passado, nós publicamos um decreto e uma portaria que regulamentou esses casos. Então, permitindo que as emissoras, em casos excepcionais, pudessem flexibilizar ou até mesmo ser dispensadas da transmissão da Voz do Brasil. Nessa última portaria que nós publicamos, era previsto que nós iríamos elaborar um calendário com relação às dispensas e flexibilizações que poderiam ser realizadas ao longo desse ano inteiro de 2021. Então, nós recentemente publicamos esse calendário e ele foi construído com base em uma consulta pública que nós realizamos para que toda a população, o setor de radiodifusão e os próprios radiodifusores pudessem contribuir com os casos que eles julgassem necessários para flexibilização ou dispensa. Nós recebemos cerca de 300 manifestações, analisamos todas elas e, por fim, publicamos esse calendário e resolvemos dispensar e flexibilizar a transmissão da Voz do Brasil em alguns casos. Dentre eles, a transmissão de jogos de futebol ocorridos com equipes brasileiras. Então, esses casos, via de regra, a Voz do Brasil pode ser flexibilizada dependendo do horário de transmissão ou até mesmo dispensada se não for possível a transmissão em determinado dia. O aniversário dos municípios brasileiros, então as emissoras de radiodifusão sonora que desejarem transmitir eventos relativos às festividades de comemoração dos municípios, elas podem realmente ser dispensadas da transmissão naquele dia, e alguns casos excepcionais, como a Festa da Penha e tudo que acontece, algumas festividades no Rio Grande do Sul. Então esse calendário foi publicado, encontra-se disponível no site do Ministério das Comunicações, e é uma grande inovação para o setor de rádio, que realmente a gente já garante que durante todo o ano nós poderemos ter essas premissas de flexibilização, e para o radiodifusor fica bem mais fácil também identificar essas datas. E nós tivemos também a portaria que autoriza a antecipação no aumento da potência e a área de cobertura das rádios FM. Você pode explicar quais são as principais mudanças dessa portaria e os ganhos para as emissoras de todo o país? Sim, a portaria anterior, que é a portaria 231 de 2013, ela previa uma regra estabelecida de que as emissoras, para aumentar suas potências, elas ficavam limitadas em dois aspectos. Primeiro, no tempo, elas deveriam passar 2 anos em cada classe autorizada para que elas pudessem aumentar, e esse aumento se daria de forma gradual, ou seja, ela poderia sempre aumentar de uma classe para outra, numa espécie de escadinha que a gente falava. Então, esse aumento se daria de forma gradual ao longo do tempo. Nessa nova portaria que nós publicamos, nós alteramos a portaria 231 e trouxemos uma inovação de que a emissora, caso ela tenha condições econômicas de aumentar o seu sinal, nós entendemos que o Ministério das Comunicações não deveria ficar segurando elas por um tempo necessário até que elas pudessem aumentar. Então, a grande inovação foi que, a partir da publicação dessa portaria, as emissoras passam a poder aumentar de uma classe para outra sem seguir o critério da escadinha, ou seja, ela pode ir de uma classe mais baixa para uma classe mais alta e não precisa esperar aquele tempo de 2 anos em cada classe para poder promover esse aumento. A contrapartida que nós estabelecemos na portaria é que, como a emissora vai estar tendo esse ganho no tempo, ou seja, às vezes ela demoraria 8, 10 anos para chegar numa classe maior, ela vai poder passar a chegar de forma imediata, que ela faça uma contrapartida financeira, um percentual em cima do valor original do aumento de potência, que ela vai ter que pagar como uma espécie de pedágio para aumentar essa classe de forma automática. Então, antes o Ministério sempre se pautou pelo fato de que, segurando as emissoras para que elas aumentassem de forma gradual, de que isso daria tempo para que elas se preparassem, obtivessem recursos e pudessem aumentar
a potência no momento necessário. Porém, nós identificamos também ao longo do tempo de que determinadas emissoras possuem um desenvolvimento muito rápido e possuem capacidade econômica e financeira para se desenvolver. Então, que não cabia a nós ficar limitando esse desenvolvimento, né, caso a emissora realmente tivesse essas condições. Então, essas foram as grandes inovações dessa portaria. Nós acabamos com a questão do tempo e também com a questão da escadinha, né? Então, as emissoras podem aumentar de uma classe inferior para a maior classe existente, desde que haja essa contrapartida financeira. E, Gebrim, recentemente foi criado o grupo de trabalho da migração AM/FM, inclusive a Abratel faz parte. Qual que é a atuação desse grupo e os resultados alcançados até o momento? Bacana. Esse grupo de trabalho realmente foi um esforço, né, do setor de radiodifusão por meio da Abratel e do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações para viabilizar a questão da migração das rádios da AM para o FM de forma mais rápida. Então nós tínhamos, né, represados milhares de pedidos que estavam aguardando a criação da faixa de FM estendida e agora, né, com base na revisão do regulamento por parte da Anatel, essa faixa foi liberada e nós podemos prosseguir com esses pedidos. Como são milhares de pedidos, né, ao mesmo tempo, para que a gente não tenha uma mora excessiva nessa análise, nós criamos esse grupo de trabalho com o intuito de facilitar a comunicação tanto do setor de radiodifusão com o poder público nas formas do Ministério e da Anatel, para que os trabalhos sejam mais celeremente executados. Então, nós já tivemos algumas reuniões, algumas decisões, né? E o grande benefício é que isso está caminhando a passos largos. Então, a Anatel já fez uma consulta pública, já divulgou, né, diversas faixas disponíveis para alocação dessas emissoras. O Ministério está fazendo uma questão de consignação em lotes, né? Ou seja, de uma adaptação muito mais célere, muito mais rápida com base nisso. E com esse apoio do setor de radiodifusão por meio da Abratel, a gente consegue que essa informação chegue nos radiodifusores de forma bem mais rápida. Gebrim, nós estamos passando por um momento único na radiodifusão, que está acelerando e desburocratizando diversos processos. Quais as próximas ações previstas para o rádio que estão em tramitação no Ministério das Comunicações? Bom, especificamente com relação à rádio, nós tivemos grandes avanços recentes, né? Além das duas citadas portarias, né, que publicou o calendário da Voz do Brasil, que estabeleceu a questão dos novos critérios de aumento de potência. Recentemente, no mês passado, nós publicamos um decreto que ampliou, na verdade não ampliou, né? Ela trouxe um novo prazo para que as emissoras que não tinham solicitado a migração do AM para FM pudessem solicitar. Então esse prazo atualmente encontra-se aberto, as emissoras podem a qualquer momento fazer essa solicitação. E, além disso, a gente vem trabalhando em uma série de questões internas de modernização, né? Como eu disse, eu estou à frente do departamento que cuida da parte de inovação, regulamentação e fiscalização. Então, no pé da inovação, nós temos inúmeras ações sendo realizadas, estudos sendo realizados em conjunto com o setor de radiodifusão, visando a manutenção do mercado, visando inovações tecnológicas, visando melhorias, né, do ponto de vista de regulamentação, e pretendemos em breve fazer alterações a nível de leis e decretos para modernizar ainda mais o setor e permitir uma maior celeridade, maior flexibilização nas análises de processos, né? Então, esse é o que ainda está em pauta para esse ano. Nós temos uma série de recomendações feitas pelo OCDE no estudo que fez a análise do setor de telecomunicações de radiodifusão. Então, tendo em vista esse estudo, tendo em vista algumas ações que nós já consideramos importantes, nós pretendemos, né, muito em breve fazer essa alteração a nível legal para que a gente possa modernizar e desburocratizar ainda mais o setor. E é importante isso que você falou, porque às vezes a gente fala de inovação e modernização e exclui o rádio, né? Acha que o rádio não faz parte dessas mudanças. E o rádio vai ser daqui a pouco um centenário, vai completar 100 anos. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas emissoras que estão aí diariamente levando informação, cultura, de qualidade e de graça para todos os brasileiros. Bacana, o rádio é um dos meios de comunicação mais ouvidos, né, pela população. Eu particularmente sou fã da questão do rádio e a mensagem que eu deixo é essa, de que vamos seguir firmes aí, modernizando cada vez mais para garantir, né, que esse serviço continue sendo prestado aí por muito e muito tempo ainda e cada vez com maior qualidade.